É, Olá, esse é o nosso trabalho sobre Prolog, uma linguagem declarativa da matéria de tópicos especiais em programação. O grupo é o Antonielli dos Santos, e o Felipe Oliveira e o Mário Henrique. Bom, vamos às informações gerais e a história do Prolog. O Prolog foi criado em 1972 na Universidade Marselha, na França. E desde então tem sido utilizada para aplicações de computação simbólica, como banco de dados relacionais, compreensão de linguagens naturais, como português, inglês e etc., automação de projetos, análise de estruturas bioquímicas e sistemas especialistas. E como podemos ver, o Prolog se tornou uma referência quando se trata de linguagem de programação voltada para a inteligência artificial e linguística computacional. As características, as principais características do Prolog é que ele é uma linguagem declarativa. Então, ao invés do programa estipular a maneira de chegar à solução passo a passo, como acontece nas linguagens procedimentais ou orientadas a objeto, ele fornece uma descrição do problema que se pretende computar utilizando uma coleção de fatos e regras, que são lógicas, que indicam como deve ser resolvido o problema proposto. E como podemos ver, o Prolog é mais direcionado ao conhecimento do que aos próprios algoritmos. Então, além de ser uma linguagem declarativa, um outro fato que difere ele de qualquer outra linguagem é a questão dele não possuir estruturas de controle, como o if-else, o do e o while, o for e o switch, que são presentes na maioria das linguagens de programação hoje em dia. Então, para isso, utilizamos métodos lógicos para declarar como o programa deverá atingir o seu objetivo. Então, um programa de Prolog pode rodar em um modo totalmente interativo, onde o usuário poderá formular as queries utilizando os fatos e as regras para produzir a solução através de um mecanismo de unificação. Vamos falar agora sobre os conceitos básicos da programação em Prolog. Os tipos de dados comumente existentes em outras linguagens não são empregados ao Prolog. Então, todos os dados são tratados como sendo de um único tipo, conhecido como termo, que podem ser constantes, variável ou um termo composto. Em seguida, conheceremos os principais elementos de linguagem para que possamos fazer pequenos exemplos em Prolog. Programar em Prolog é bem diferente de programar em uma linguagem procedural. Em Prolog são fornecidos os fatos e as regras são para uma base de dados, que posteriormente serão executadas consultas, queries, em cima dessa base de dados. A estrutura de um fato é formada por predicados, seus argumentos, objetos, e finalizamos a instrução com um ponto, equivalente ao ponto e vírgula das linguagens comuns de programação. Vamos ver agora uns exemplos de predicado. Aqui a gente pode ver o predicado e o primeiro argumento e o segundo argumento, que são Mário amigo Felipe, Pedro amigo de Geller, Mário amigo de Tony, Felipe amigo de Tony. E aqui também podemos observar que o predicado pode ser uma característica do próprio objeto. Mário é homem, Tony é homem, Felipe é homem, Geller é homem, Pedro é homem. Então, apenas para concluir, é importante ressaltar que os nomes dos predicados e dos objetos devem sempre começar por letras minúsculas, como podemos ver nos exemplos, e os predicados são escritos primeiro, seguido pelos objetos que são separados por vírgulas. Também é importante lembrar que a ordem dos objetos pode interferir no resultado de uma aplicação. As questões. A sintaxe das questões varia de acordo com os compiladores existentes, mas basicamente é um fato antecedido de um ponto de interrogação e um traço, ou um comando apropriado para o tipo de compilador.
Por exemplo, aqui, ó, um ponto de interrogação e um traço, Pedro, amigo de Geller. Quando uma questão é feita, o Prolog realiza uma busca na sua base de conhecimentos, procurando um fato que seja igual ao da questão. E se o fato for encontrado, é retornado true, verdadeiro. Caso contrário, o programa retornará a saída falso, que é falso. As variáveis. As variáveis no Prolog não são container, cujo valor pode ser atribuído, como ocorre nas outras linguagens. Inicialmente, uma variável é uma incógnita, cujo valor é desconhecido, mas quando instanciamos um objeto a ela, ela não poderá mais ser modificada. As variáveis devem sempre começar com letras maiúsculas ou caracteres undercodes. Vejamos um exemplo agora. Primeiramente, fornecemos uma sequência de fatos para a base de conhecimento, que é João gosta de flores e João gosta de Maria. Em seguida, realizaremos uma questão. João gosta de X, do quê? O que acontece quando os compiladores recebem essa instrução? Inicialmente, a variável x encontra-se com um valor desconhecido, não instanciado. O Prolog procura, então, por um fato na base de conhecimentos que seja igual à questão, ou seja, ele irá procurar algum fato que tenha o mesmo predicado, o mesmo número de argumentos e o primeiro argumento seja João. E é importante saber que a busca é realizada na ordem que os fatos foram passados. Então, no nosso exemplo, o objeto flores será atribuído à variável x e Maria também. Conjunção e disjunção na linguagem Prolog. Para montar uma lógica mais específica nas questões, podemos utilizar os conceitos de conjunção e disjunção, o AND e o OR, de outras linguagens. No Prolog, as vírgulas são equivalentes à conjunção AND e o ponto e vírgula equivalentes à disjunção OR. Podemos realizar uma consulta mais avançada separando esses dados. Podemos realizar a seguinte questão, exemplo de AND, né? Felipe é amigo de quem? E Mário amigo de quem? No exemplo anterior que a gente forneceu, os fatos, é realizada uma questão cruzando eles, como Tony é amigo de Felipe e Mário, a variável x receberá o objeto Tony e a questão receberá o nome de Tony. Agora um exemplo de OR. Pedro, amigo de X, ou João, amigo de X. Nesse exemplo, utilizaremos o operador de disjunção, OR, ou seja, se uma das questões coincide com os fatos, será retornado true. No nosso exemplo, será retornado true e o x será atribuído ao objeto Geller, pois apresentam o mesmo predicado e o mesmo número de objetos. E o primeiro objeto é o mesmo da existente na base de dados. Já João receberá falso porque não existe na base de dados. E eu acho que eu expliquei isso aqui um cocôzão, mas tudo bem. Vou continuar esse vídeo. Peraí. Conjunção e disjunções na linguagem Prolog. Para montar uma lógica mais específica nas questões, podemos utilizar os conceitos de conjunção e disjunção, equivalentes ao AND e o OR, de outras linguagens. No Prolog, as vírgulas são equivalentes às conjunções AND e o ponto e vírgula equivalentes à disjunção OR. Podemos realizar uma consulta mais avançada separando esses fatos. Um exemplo de AND. Felipe é amigo de quem? De X. Mário é amigo de quem? Nos exemplos anteriores, fornecemos alguns dados e realizamos uma questão cruzando eles. E como Tony é amigo de Felipe e Mário, a variável x receberá o objeto Tony e a questão retornará o nome de Tony, retornando também true, porque os dois são amigos de Tony. Um exemplo de OR. Pedro amigo de quem? De X. OR ou João amigo de X. Nesse exemplo, utilizamos o operador de disjunção OR, ou seja, se uma das questões coincidir com os fatos, ele é retornado true.
O nosso exemplo será retornar true e o x será atribuído ao objeto get, pois apresentam o mesmo predicado, o mesmo número de objetos e o primeiro objeto é o mesmo da existente na base de dados. Para as regras agora. As regras são utilizadas para fazer as construções de questões complexas. Especificamos situações que podem ser verdadeiras se algumas condições forem satisfeitas. Para utilizarmos uma regra, usamos o símbolo de 2 pontos, traço, que indicam a condição se. Vamos exemplificar o uso da regra com exemplos simples. Os dados, os fatos, né? Gustavo é pai de João, João é pai de Arthur, Carlos é pai de Roberto e Ronaldo pai de Cris. E utilizamos a seguinte regra: avô de x e z, se pai de x e y e pai de y, z. Isso significa se alguém é pai de uma pessoa, que por sua vez é pai de outra pessoa, então ele é avô. Vamos realizar uma query para conferir as regras. E se a gente realizar essa query, avô de XY, retornará as saídas de Gustavo e Arthur, pois Gustavo é pai de João, que é pai de Arthur. Sendo assim, Gustavo é avô de Arthur. Podemos utilizar operadores para construir regras ainda mais específicas. No Prolog existem tantos operadores relacionais quanto aritméticos. Os operadores relacionais é o igualdade, diferença, menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual. Vamos mostrar um exemplo com operadores relacionais para verificar se o número passado é positivo ou negativo. Para isso, construiremos a seguinte regra. A gente fala que número é positivo, mas para esse número positivo, a gente tem que botar a regra que número tem que ser maior que zero. Em seguida, realizaremos a consulta. 2 é positivo? Nesse caso, 2 é maior que zero, então o retorno será sim, yes, true, verdadeiro. Agora vamos aos operadores aritméticos, que são mais, menos, asterisco, que é o vezes, barra, que é o divisão, o mod e o is, que é o resultado. O operador é utilizado quando quisermos obter um módulo e o operador is é utilizado para obtermos um resultado. Verifique a seguinte regra abaixo. Triplo, a gente passa como número e resultado, triplo. Mas a gente bota a regra que resultado is número vezes 3. Então, quando a gente vai executar a query, a gente chama o triplo, passa o 5, que é o número que a gente quer ver o triplo dele, e a variável x, que vai armazenar o resultado. Quando a gente executa isso, a gente obtém o resultado 15. Entrada e saída. Já vimos como atribuir os fatos, como construir regras e fazer questões sobre elas. Mas tudo que recebemos como retorno foi um sim ou não. Assim como nas outras linguagens, o Prolog também possui propriedades de entrada e saída de dados. São eles read e write. Vamos ver um pequeno exemplo aí abaixo. Olá, a gente passa a regra que read x, vírgula write, que recebe olá, vírgula write, que recebe x. E a gente faz a seguinte chamada. Chama o olá e passa como parâmetro Felipe. Note que a regra não possui nenhum parâmetro, portanto, colocamos apenas o nome da regra sem atributos, e em seguida o dado a ser lido pelo comando readx. Lembrando que cada instrução sempre é finalizada com um ponto. É importante ressaltar que dados equivalentes ao tipo string de outras linguagens devem sempre ser utilizados entre apóstrofos. Caso contrário, quando digitássemos o nome Felipe, o compilador irá aceitar a entrada como uma variável não alocada e imprimirá um valor estranho na saída. Concluímos que, como podemos ver, o Prolog é uma linguagem muito poderosa, principalmente na área da inteligência artificial,
onde é líder absoluta. Mostramos os principais comandos da linguagem, mas vale lembrar que vimos apenas o básico do Prolog. Existem muitas outras propriedades não abordadas e muitas implementações diferentes da linguagem, cada um com seu próprio padrão. Entre as implementações do Prolog, podemos citar o Visual Prolog, o SW Prolog, o GNU Prolog e entre muitas outras já existentes. E foi o que a gente usou de referência.